me dizer que a vida é triste, que o mundo é mera fantasia, felicidade não existe e que o amor é hipocrisia. Por que viver nessa amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar só desventuras se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha amiga. Por que viver na solidão se brilha o sol em teu caminho? Faça feliz teu coração, semeando amor onde há espinhos. Até a dor sabe sorrir e a ave presa vive a cantar. Porque você não vem florir, estrelas mil junto ao luar? A vida é bela, minha amiga. O entardecer em multicores deixa saudades no horizonte. Entre os espinhos nascem flores e entre amores murmura a fonte. Além da noite o sol desponta e a natureza se enternece. O amor de Deus é amor sem conta, embala o mundo em doce prece. A vida é bela, minha amiga. Boa noite, tudo bem? Olá, Luana, Maria Luísa Dias, né? Porque tem várias. Viva Vitor. Olá, Manuela Gomes. Tem duas Manuelas Gomes e a Magalhães Peixoto. Olá, Ana. Saudade. Temos que marcar de voltar logo. Sentindo falta da presença física. Sério mesmo. Como tá tudo aí? Áudio ok? Imagem ok? Deixa eu só saber se tá tudo nos conformes, como diz o outro, para a gente seguir, por gentileza. Ó, aqui no meu lado tá tudo certo. Só me deixarem saber, por favor, se está tudo caminhando bem, ou está com algum delay. Esse delay não é interessante não, mas de vez em quando acontece, e se a gente conseguir evitar é sempre melhor. Hoje o tema é um tema turbinado, e isso é muito interessante. É interessante porque a gente começa a perceber um caminho comum, né? Algumas repetições de temas. E eu particularmente acho isso muito legal. Porque é besteira o pessoal achar que as pessoas falam para outros, né? A gente fala para a gente mesmo. E nesse contexto, falar para nós mesmos
naquele viés de que o nosso ouvido é o primeiro a escutar, né? Então tudo fica, como é que eu posso dizer? Ganha uma importância diferente. Essa importância diferente é complicada, porque você começa a se sentir estranho, ou seja, se cobrar, se questionar melhor, né? Vamos lá, né? A nossa página hoje, para nosso início aqui da conversa, é do livro Vinha de Luz, Afirmação e Ação. Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir sua obra. Está lá em João, capítulo 4, versículo 34. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho, invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vive atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos que não preveem nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que diz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado sem concretização é projeto morto. Deus não expressaria os propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O Pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível que, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos no trabalho que nos compete. Meus caros, é uma página que é um chamamento, né? Em outros termos, é para a gente parar de falar e passar a fazer. Perceber que aquilo que a gente fala, a priori, é mais ou menos aquilo, ou melhor, mais ou menos, é aquilo que deveríamos fazer. Entre a nossa palavra e os nossos atos serem um só. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E é muito difícil mesmo. E no nosso piso é quase que uma dificuldade, é quase que impossível, vamos dizer assim, né? Porque nós sabemos o que é certo. Sabemos no sentido de consciência, né? De estar consciente do que é certo. Mas existe um movimento pendular nosso de nos manter numa posição de inércia, né? E vencer essa inércia é um primeiro desafio, e depois a manutenção da mudança ou a manutenção de um novo hábito é um desafio complementar. Muito difícil mesmo. Mas é isso que é nesse processo, é nessa dificuldade que está a nossa graça, né? A graça do nosso viver. E é nesse caminho que a gente segue. Alguns passos à frente, algumas rateadas, outros passos à frente, outras rateadas. É muito difícil perceber uma evolução retilínea, né? Ela tende a ter algumas curvas. É um comportamento verificado a espíritos que habitam em mundos de prova e expiação, né? Meus caros, elevar o pensamento a Deus, pedir proteção e inspiração, tanto para a gente conversar sobre o tema, mas para que a gente possa absorver
o real significado prático do que a gente veio a falar aqui hoje e, obviamente, transferir em ação para o nosso dia a dia. Proteção para esses minutos, essa quase uma hora que a gente passa aqui junto. Inspiração, não só para hoje, né? Mas começando por esse momento. Graças a Deus. Meus caros, vamos lá, né? Esse tema, fé e relacionamento com Deus, não seria esse tema aqui hoje, não. Esse é o tema que a gente conversou lá no SEI, no Centro Espírita do Infante, na terça-feira. Só que a transmissão não foi possível, então a Paula pediu para a gente repetir aqui, porque também seria útil ao pessoal que frequenta lá e que não pôde ir naquele dia, né? Então fica um bem bolado bom. Aí a terceira parte, que seria desse mesmo tema, fica para a semana que vem. Hoje aqui é fé e relacionamento com Deus, né? Para a semana que vem seria somente relacionamento com Deus. Perceba que os três temas é fé, aflição e relacionamento com Deus. Na semana passada a gente deu a ênfase às aflições. Hoje vai ser uma junção desses dois pontos e para a semana que vem a gente conclui. Eu digo isso porque são sempre temas um pouco mais longos, né? E que a gente precisa de mais tempo e a solução foi dividi-lo, né? Mas são abordagens complementares, não é necessariamente a mesma abordagem. Então, agradecer a presença de vocês, relembrar. Olá, Arinete, tudo bem? Bem-vinda. A Arinete é a minha tia, prima, eu não sei, tá? Lá do Brasil. Lembrando aqui, né, mês que vem, setembro amarelo, a gente vai ter todo domingo uma abordagem relacionada à prevenção ao suicídio. No primeiro domingo, no dia 3, vai ser com o Dr. Milton, que é depressão e suicídio. Logo em seguida, a gente está aguardando a confirmação, possivelmente a confirmação do palestrante, né? Possivelmente vai acontecer, a ideia é que seja o Dr. Lutênio, ele está verificando. Está verificando não, vai ser feito aí o convite ainda para ele verificar. De seguida vai ser a doutora Glaucia, que é psiquiatra aqui em Portugal, ela aqui no Porto, mas está em Lisboa agora, se eu não estou enganado, é vinculada à AME. E o fechamento é o Dr. Rui Marta, que é o psicólogo, que também já fez palestra de encerramento nesse mesmo evento há 2 anos atrás, salvo engano. 1 ou 2 anos atrás, salvo engano. 2 anos atrás? Não, 1 ano atrás, ano passado. E é isso, aí a gente vai começar a divulgar de forma mais forte agora, né? Vantagens, que a logística fica mais simples. Desvantagens, sem dúvida nenhuma, é a falta do contato físico. Mas é o que a gente consegue executar aqui hoje, nesse momento de reclusão social. Esses dias eu li uma frase, lendo o texto, né, uma frase dele, de Júlio Verne, é a mesma que está nesse filme Aquaman. E essa frase sempre me chamou a atenção, né? Coloque 2 navios em mar aberto, sem ventos ou maré, que eles se encontrarão. E na nossa conversa é assim que a gente está aqui hoje, né? Nos encontrando, mesmo que pela internet, como 2 navios destinados a esse encontro. Geralmente todo mundo está em mundos diferentes, realidades diferentes, mundos e realidades diferentes no sentido de situação, desafios diferentes. Mas a vida, tanto como o mar, tem um jeito de unir as pessoas de formas inusitadas, diferentes. Nesse caso nosso aqui hoje, pela internet, né? Que vira a nossa ferramenta para colocar todos nós um pouquinho mais perto. E eu sou muito grato por isso. Não sei como seria sem esse momento aqui com a gente. Já o Espiritismo codificado com Kardec, que é contemporâneo, ele e Júlio Verne, é contemporâneo e da mesma nacionalidade, explica que esses processos de viver
onde a gente recebe, assim, percebe, né? A vida trazendo até nós as pessoas e as circunstâncias que precisamos, através da lei de causa e efeito, posta em ação, acionando as leis de atração. E é isso aqui, esse encontro nosso aqui hoje é isso, resumido em outros termos. E eu me sinto muito feliz e honrado por isso. Assim, hoje a gente vai falar então de fé. De fé. Num contexto diferente. Fé, diferente não, mais maduro. Fé está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá no capítulo 19, a fé que transporta as montanhas. E ela tem alguns desmembramentos. O poder da fé, a fé religiosa, a condição da fé inabalável, a parábola da figueira que secou, e depois vem as instruções dos Espíritos, que diz a fé, mãe da esperança e da caridade, e a fé humana e a fé divina. Nós vamos nos valer desses pontos, mas a gente vai retomar alguns séculos antes para entender esse processo de fé. Para isso, né, a gente precisa antes trazer o significado da palavra. Significado da palavra fé, no popular e de forma um pouco equivocada, ou melhor, de forma não muito completa, a gente tende a utilizar o significado de acreditar, crer. Popularmente é uma crença, né? E não é isso, né? Eu acredito em algumas coisas, tenho crença em algumas coisas por N motivos, por N razões. Por exemplo, eu acredito que tem um dia amanhã, tenho crença nisso, porque eu reconheço um padrão e reconheço que amanhã esse padrão vai acontecer. Eu reconheço o amor de Deus e acredito no amor de Deus. Mas fé é muito mais do que isso. Fé é uma potência um pouco diferente. E trazer esses significados que quando Jesus fez referência, utilizou a palavra fé, utilizou o conceito dessa virtude, digamos assim, o que significava naquele contexto, naquela sociedade, é muito maior do que acreditar. Porque aí permite fé raciocinada, permite fé enquanto virtude, sentimento, permite fé enquanto integração, colaboração com Deus. Eu falei colaboração de forma forçosa, espaçada, para ser labor junto com Deus. Fé. Agora, no nosso contexto de idioma mais moderno, que quase todas aqui advêm do latim, né? Fé tem a origem etimológica, fides, que está lá com significado fidelidade. E olha a diferença, fidelidade para acreditar. A diferença brutal que a gente reconhece aqui é porque eu acredito em alguma coisa, mas fidelidade eu só posso ter se eu tenho relacionamento. Acreditar em Deus é um conceito incipiente, inicial. Fé, fidelidade a Deus, ou seja, fidelidade, um processo de relacionamento com Deus, é um conceito mais profundo, é um significado mais profundo. Então, fé é relacionamento com Deus. E aqui que começa o problema, porque falar de significado é fácil.
O desafio é quando a gente traz isso, relacionamento, porque tem uma outra unidade, tem um outro, e este outro nada mais é, nada menos é que Deus. E isso nos coloca nos traz uma série de conflitos, que não é só um esforço filosófico, não é só um esforço de lógica, mas a gente precisa utilizar esses conflitos, esses choques que esse contexto, relacionamento com Deus, a outra parte sendo Deus, esse choque, esse conflito precisa gerar eco em nós, gerar um processo raciocinado sobre esse relacionamento, gerando então uma fidelidade racional. O que implica dizer que o outro nesse nosso relacionamento aqui é Deus? Implica em dizer que a gente entra nesse relacionamento sendo nós a criatura e o outro o nosso Criador. Vamos fazer um paralelo aqui muito simples. Se o nosso relacionamento com os nossos pais já pressupõe uma série de zelos diferentes, por respeito, por consideração, porque a gente reconhece que são nossos genitores nessa encarnação, imagina com Deus. Imagina se a outra parte no nosso relacionamento é o nosso Criador enquanto espírito imortal. Aí a gente começa aqui, Criador e criatura, Deus e nós. O problema é que Deus é Deus, né, velho? E isso muda tudo. Quer ver o que muda? Um dos atributos de Deus, ele é perfeito. Olha, eu vou falar na perspectiva de homem. O homem no relacionamento, ele tem um relacionamento com a outra parte, num cenário heterossexual, uma mulher. É dificuldade. Imagina, porque a mulher tem certeza que ela é perfeita. Imagina, percebe as séries de desafios que nós temos? Agora vamos piorar o cenário. Na perspectiva de uma mulher, relacionando com o homem. Ele tem certeza que ele é perfeito e mais, o homem tem certeza que é perfeito e sabe de tudo. Aí a gente começa, bicho, eu reconheço que no relacionamento homem-mulher, a outra parte não é. Agora, se eu sei que Deus é perfeito, onde que estão os equívocos desse relacionamento? Estão em nós, né? Se Deus é a perfeição absoluta, quem que está com os equívocos? E tem mais para completar. Deus é perfeito e imutável, o que faz todo sentido. Porque não precisa mudar o que está certo, o que é perfeito. Então, se Deus é perfeito e imutável, os equívocos, as arestas que são causadas nesse relacionamento estão em nós. Quem precisa mudar somos nós. Quem precisa ajustar o modelo de relacionamento somos nós. Aí aqui começa, né? Se nós precisamos ajustar o nosso modelo de relacionar com Deus, a gente começa a dizer que a gente precisa, primeiro momento, reconhecer nossos equívocos, reconhecer que os acontecimentos que nós temos ao nosso redor são consequências dos nossos atos, e que reconhecendo a amorosidade, a justiça absoluta e a bondade absoluta em Deus, tudo que advém da outra parte é para o nosso bem, é para o nosso bem máximo. Agora é o bem do espírito, não do ego encarnado, o Rodolfo, o João Manuel, e sim o espírito imortal.
porque os acontecimentos que advêm, que a vida traz, as pessoas, os relacionamentos e os acontecimentos, que são as formas que a educação do nosso comportamento desenrola na nossa encarnação, a gente não consegue perceber essas consequências, a gente não consegue perceber, alcançar, divisar a consequência desses contatos, dessas vivências. Mas Deus, enquanto imutável, perfeito e nosso Criador, e que atua de olho focado no espírito imortal, Ele consegue. Ele consegue. E aí fica um tanto quanto difícil esse relacionamento se nós não estivermos dispostos a ajustarmos-nos a Ele. E é aqui que é importante. É importante reconhecer a amorosidade extrema, a misericórdia extrema, porque dessa forma a gente consegue entender que a gente está do lado do ser que mais nos quer bem. Se você acha que a sua mãezinha, que o seu paizinho te quer o bem extremo, esquece isso. Isso é fichinha, como diz lá no Brasil. Deus quer muito melhor. Deus nos quer muito melhor. Não tem nem como comparar. A diferença é que a ação divina não é direcionada para o bem-estar do indivíduo encarnado. Ela é direcionada para o bem do espírito imortal, que pode, e quase sempre ou melhor, que pode não, que é também para o bem do espírito encarnado, do momento encarnado. O que eu quero dizer com isso? A ação de Deus é em longo alcance, traz benefício principal em longo alcance, mas atua também no dia a dia. Como é que ele atua no dia a dia? Guarda essa pergunta que a gente vai falar alguns casos dessa atuação no dia a dia. Dr. Bezerra, para mim, é o exemplo principal dele na minha história. Cada um tem os seus casos pessoais na minha história. Dr. Bezerra tem um papel crucial. Mas, vamos imaginar então, assim, nesse contexto, né? E tem um outro fator, que além de Deus ter como objetivo o nosso bem enquanto espírito, ele também tem um objetivo de o bem enquanto espírito de todos os espíritos. De tal forma que o meu pedido não é exclusivo. As minhas vontades, os meus desejos não são exclusivos. E geralmente não são equilibrados. Eu brinco sempre, né? Imagina num jogo de futebol, onde você tem dois times. Quem vai ganhar? É aquele que mais rezou, se for desse fato, né? Mas não é dessa forma que é a atuação. Não é dessa forma que a nossa destinação é assentada. Existe um escritor irlandês, mas mora nos Estados Unidos, morava, né? Esqueci o nome dele agora, que ele diz o seguinte, em outras palavras, ele diz o seguinte, se Deus quisesse nos prejudicar, bastaria que ele dissesse sim para todos os nossos pedidos. Percebe? Porque nós não vemos o panorama completo, ou muito comum aqui, né? A big picture, né? O mapa inteiro. Nós não percebemos as interseções das nossas vidas. Exemplo, o que eu quero dizer com isso? Quando eu convivo com fulano, com Beltrano e com Ciclano, o que os meus desejos afetam na outra pessoa? Ou nesses relacionamentos?
Nós não temos a percepção dos efeitos de cada situação nossa. Então, se a gente tocar nas causas anteriores das nossas aflições, a gente pode até ter um rastro, né? Um cheirinho, porque a gente consegue olhar hoje os nossos desafios e perceber o perfil de equívocos que deveríamos ter cometido. Mas é difícil fazer essa análise. E quase nunca realizamos essa análise de causa raiz. Sobretudo nós, né, que somos egoístas, que temos essa característica exclusivista do ego mimado, né? Que somos desajustados frente à lei de causa e efeito. Então, começa a ter um relacionamento com Deus, onde nós não temos só que nos ajustar, não temos só que sermos mais maduros. Nós temos que nos ajustar muito, sermos muito maduros, porque somos quase sempre crianças mimadas nesse processo. Criança mimada, eu faço referência àquela criancinha que quer eu quero isso, meu pai, eu quero isso, minha mãe, quero porque quero, porque quero. O mimado é nesse aspecto, né? E a fé, meus caros, a fé é o supremo desafio do ser humano. A fé é o maior teste de entrega que nós temos. Aqui serve aquela máxima do Espiritismo, né? Fé é um sentimento inato do homem na sua destinação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui, fé, sentimento inato. É aquele sensação de quando a gente fecha o olho, a gente sabe, quando está certo e quando está errado. Não precisa ninguém falar. Aquela centelha, o código divino está na nossa consciência já faz tempo. E dentro do Espiritismo, a gente tem de forma mais desvelada a segunda parte dessa frase. O sentimento inato do homem na sua destinação. Se a gente fechar o olho, e não precisa nem se recolher em demasia, a gente, além de saber se a gente está indo num caminho certo ou equivocado, a gente sabe o nosso destino. A gente sabe intimamente, mesmo que com a dificuldade de expressar em palavras, aquilo que nós nascemos para fazer. O nosso propósito. A gente reconhece em nós mesmos essa centelha divina, a existência dessa centelha divina, esse DNA de Deus. A grande questão é que quando a gente reconhece o DNA, a gente traz junto um conceito de paternidade, um conceito de pertencimento, de origem. E a origem sendo Deus amoroso, justo, bom, com misericórdia transbordando em misericórdia, a gente percebe essa destinação à felicidade. E é aí que vem aquela segunda desejo do homem de bem, está lá no capítulo Homem de Bem, né? Sede perfeitos, quando ele começa, né? Kardec começa. O homem de bem deposita fé em Deus, porque reconhece esse processo da paternidade divina e reconhece de forma mais madura o conceito de fé, fidelidade, de ser fiel. E, por consequência, a necessidade de relacionar. Agora, se é necessidade de relacionar, guarda a segunda pergunta. Como que se relaciona com Deus? Como que se relaciona com Deus? Porque esse é o terceiro significado de fé. Primeiro, aquele mais infantil, de acreditar, crer.
insuficiente para nós, sobretudo os espíritas. Agora, de sermos fiel a um relacionamento. Sermos fiel por reconhecermos Deus, o Criador, nosso Criador, imortal, perfeito, amoroso, justo e bom. Mas vem a segunda então, né? Se tem fidelidade, a necessidade de um relacionamento, como é que se relaciona? Dr. Bezerra, um caso, né, antes de entrar no contexto desse terceiro significado, né? Dr. Bezerra, quando encarnado, né, chegou em casa e tinha lá o seu filho com 40 graus de febre, uma febre muito alta, né? E 40 graus, ou uma febre muito alta, mesmo que não seja lá os seus 40 graus, é muito preocupante. É preocupante porque ela tem lá os desarranjos orgânicos, né? Começa a provocar falhas de funcionamento, deteriora as enzimas, órgãos param de trabalhar de forma adequada, né? A bioquímica do corpo é alterada. Então é muito sério, né? É muito sério. E ele teve esse baque. Percebeu o filho dele com uma febre muito alta. Nesse momento, toca-lhe a campainha, né? Você é um pai, que nem nós, comum, né? E nós, não sou pai, não, mas eu digo num perfil moralizado, né? Um perfil de evolução comum, normal, nada atípico para cima, nada atípico para baixo, digamos assim. A gente o que faz? Fica até, poxa, tocar a campainha agora, né? Tô com um desafio aqui na minha frente, que é meu filho, né? E ele vai e atende a campainha. E era um convite, um chamado ao trabalho. Um outro paciente estava passando mal e ele tinha que ir. Dr. Bezerra, médico, conhecido como o médico dos pobres lá no Brasil. E ele tinha que ir, tinha que trabalhar. O que você faz enquanto um pai? Deixa seu filho ali, 40 graus de febre, ardendo em febre, e vai atender o filho de outro? Ou fica aqui e diz para outra que não tem como ir atender, porque o seu filho está ali. Essa dificuldade em reconhecer a grande paternidade em Deus é algo real em nós. Dr. Bezerra eleva os pensamentos a Maria e diz lá: a ti entrego o meu filho, em tuas mãos eu deixo o meu filho. Pega a maleta de médico e segue para o trabalho. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. Fiel ao processo de relacionamento com Deus, onde ele se posiciona nesse relacionamento como trabalhador. Semelhante como a página lá que a gente leu no início, onde Jesus diz: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Fidelidade num relacionamento é fazer aquilo que o relacionamento pede para ser feito. É aquele abrir mão, dar o seu a mais que o relacionamento lhe pede. Nesse caso, colocando como colaborador de Deus. Aí aqui a gente recebe esse terceiro significado de fé. Fé, lá para os hebreus, não mais no latim, lá para os hebreus, tinha também o significado de confiar. A gente já tem conversado fé sobre esse contexto, sobre esse prisma, confiar. Mas por que confiar? É fiar com. Fiar é um fio. Então, o tecelão está lá, um fio, outro. O pescador lá montando a rede, um fio, outro.
E o outro é o seguinte: eu ponho um fio, dois, e Deus vai lá, passa o sisal novamente, um fio, dois, eu venho aqui, um fio, dois, Deus vai lá, um fio, dois, passa-se um relacionamento mais íntimo, mais perto, mais laboroso. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Fica um bate-bola, como diz lá minha mãe no Brasil, né? Um bate-bola produtivo para nós. Benefício próprio. A gente devia fazer isso quase por interesse, né? Porque se Deus, nosso Pai, bom, misericórdia, só quer o nosso bem, está nos chamando para fiar junto, a gente tinha que ser o primeiro da fila da nossa própria encarnação. É claro que eu estou lá. É claro que eu estou lá. Esse tinha que ser o nosso posicionamento. Ser fiel e trabalhar junto. Porque aí a experiência suprema, o desafio máximo do ser humano, que é essa experiência de fé, toma outro colorido. Sai de um discurso filosófico e teórico e vem para um discurso prático. Você toma consciência da fidelidade, do relacionamento, porventura fidelidade, e como que se tem que relacionar, ou seja, trabalhar junto, e segue, e confia, aí já usando o confiar no cenário, no significado mais simples, né? E confia, e aguarda que a vida, mediante a lei de causa e efeito, traz as pessoas e as situações que nós precisamos. Então você faz sua parte e confia que vai ter o eco do outro lado, o eco da vida, o eco de Deus. E se tudo coopera para o bem, para o nosso bem-estar enquanto espírito, que completa, ou melhor, que traz junto, aglutina o bem-estar enquanto espírito encarnado, é justo esperar tempos, momentos de abonança. A bonança não é estar livre de desafios, mas é estar com a consciência tranquila e o coração preenchido desse perfil, desse senso, desse sentimento de pertencimento em Deus. Isso é o que a gente chama de viver consciente as experiências do dia a dia. Não está à mercê, e sim está remando junto. Não está à mercê da maré, e sim está remando junto, trabalhando junto. Porque esse viver consciente, por si só, é toda a experiência de fé, confiar e fidelidade. A gente não pode ser ingênuo. Essa virtude de sermos fiel a um relacionamento, de trabalharmos juntos em prol desse relacionamento, altera a lógica do indivíduo, pois a gente deposita no nosso Criador a nossa destinação. E ao mesmo tempo, a gente é copartícipe no nosso processo de evolução. A gente entende que esses processos das aflições que nos são apresentados, que nos chegam mediante as situações do dia a dia, obedece às leis de atração e que tem permissão de Deus, ainda bem, porque de misericórdia. A lei é boa, a lei quer o nosso bem imediato, tá? Não é o nosso bem no futuro, não, é o nosso bem imediato. O dia que a gente conseguir olhar para os nossos desafios com o olho de ver, ou seja, o que isso significa para nós?
o que eu estou desalinhado, ou o que isso quer me realinhar, a gente vai perceber que esses desafios são os agrilhões para nos pôr no prumo. É aquela história de que tudo coopera para o bem. Essa frase vem desse contexto. Aí o Espiritismo devassa esse véu, aumenta, apresenta um horizonte vasto ao extremo, quando apresenta as origens das aflições, nessa ou em outra vida, e explica o processo, que é a conversa que a gente teve aqui na semana passada, quando a gente conversou rapidamente sobre a justiça das aflições e trouxe lá a lei de causa e efeito, gerindo então os nossos acontecimentos, né, as nossas vidas. É aquela questão, né? O ato, a percepção do ato, no caso aí um erro, formação de culpa, arrependimento, expiação e prova. Está descrito o céu e o inferno, Código Penal da Vida Futura. Mas não é o contexto da nossa conversa aqui hoje, mas é a lei de causa e efeito que a gente conversou semana passada. E lá, quinta-feira, lá na AECA, né, feminino, é associação, eu erro todo dia, a gente tem falado disso. A gente estava estudando o perispírito e a gente estava falando a importância dele nesse processo de causa e efeito, das aflições, etc. E como que a vida nos apresenta essas situações através da lei de atração. E nos afasta de muitas circunstâncias desajustadas também pela lei de atração, neste caso de repulsão. E isso tudo seguindo essa tônica de trabalho, essa tônica de convivência. Convivência é outra palavra composta, vamos dizer assim. Convivência é viver junto, né? Junto. Vivência de viver, né? Então essa convivência com Deus, relacionamento com Deus, formar novos laços mais estreitos, fazendo a nossa parte, fiando a redezinha e passando o cinzel para o outro, nosso Pai, que faz a parte dele. E esperando esse momento prodigioso que a gente tem que perceber dia a dia. Deus, nosso Pai, aí voltando lá, né, naturalmente guarda esses planos indevassáveis acerca de cada filho, espera que a gente faça a nossa parte nesse relacionamento. E a nossa parte é termos essa proposta que o Dr. Bezerra abraçou de corpo e de alma, de ser colaborador dele, de fiar junto, trabalhar junto e fazendo o gancho lá com o que foi dito por Jesus, quando ele disse que não veio para os bons, para os sãos, e veio para nós, os equivocados. A gente tem que então trabalhar junto com os nossos próximos, que são tão equivocados quanto nós. Atuar junto nas lacunas sociais, sobretudo na lacuna social, porque apesar de estarmos todos no mesmo perfil evolutivo de provas e expiações, tem dentro de provas e expiações espíritos, companheiros nossos de N jornadas, que por não percebermos muitas das vezes, fomos nós que o colocamos em desajustes mais profundos. Então, pessoas que estão com a necessidade, nessa encarnação, de um auxílio, situações que devemos apaziguar ao invés de apimentar, comportamentos que devemos elucidar, sobretudo os pais, em relação aos filhos. Esse é o processo de colaboração, de confiança.
fiar junto, de fidelidade ao Deus, porque isso gera o senso de pertencimento, de realização de propósito. E não existe vontade, que é o combustível dessa fé, vontade maior do que esse senso de pertencimento, esse senso, essa percepção de que estamos executando nosso propósito enquanto encarnado. E, meu amigo, o senso de pertencimento estimula a vontade de trabalhar, de colaborar, de confiar. Já dizia Fernando Pessoa, lá naquele poema padrão, está lá no livro Mensagens: a alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é a minha parte feita. O por fazer é só com Deus. A obra é divina, a alma é divina, mas a obra, a nossa execução é imperfeita. Então, esse padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é a minha parte feita. O por fazer é só com Deus. Façamos a nossa parte. Maturemos, pensemos a respeito, maturemos esse modelo mais maduro de fé. Não aquela fé infantil, eu acredito puro e simples, eu quero porque quero e bato o pezinho no chão feito uma criança. Mas uma fé que nos permita sermos o ator da nossa própria existência. E não ator principal da nossa própria existência. E não ator coadjuvante. Ator principal encenando esse espetáculo com Deus. Aí, com esse senso de pertencimento, eu vou parafrasear Vanessa da Mata, uma cantora brasileira, uma cantora popular brasileira. Sinto absoluto o dom de existir. Não há solidão nem pena. Nessa doação, nessa entrega, acontece os milagres do amor. Eu sinto uma extensão divina. Eu vejo hoje muito disso assim, nesse relacionamento com Deus. Doação de um lado e o milagre do amor do outro. Ação de um lado e a contrapartida, que é as situações de prodígio, as situações que nos convidam a andar para frente, ou os agrilhões que nos põem ou que nos mantêm no prumo do outro lado. Isso é uma extensão divina, é a mão doce, porém pesada e boa de Deus na nossa vida. Meus amigos, muitíssimo obrigado por estarem aqui hoje. Absolutamente muitíssimo obrigado. Fico feliz ao extremo da presença de vocês. Domingo que vem tem mais. Quarta-feira, na ECA aqui, reunião pública presencial. Terça-feira, no SEI, lá em Gaia, reunião pública presencial. Senhora Ana, me responde aqui. Quinta-feira, o SEI, a irmã Filomena, já abriu? Eu não tenho essa certeza. Só colocar aqui no texto que eu falo aqui para o pessoal. Bom, mas se não abriu, tem vias de abrir. Quinta-feira, então, se não abriu, tem vias de abrir, lá no SAFE, reunião presencial. E fora isso, todo domingo aqui pela internet, esses 3 grupos. Obrigado a Marlene Finestra pela presença, a Alice Torres. Olá, seu Francisco, tudo bem? Francisco Carvalho da Silva. Tudo certo? Fernanda Mouro, senhora Augusta, Graça, Jaque, todo mundo. Seu José Alberto, Lucinda e a Arinete, a minha tia. Aí depois já chegou no pessoal que a gente já tinha dado olá.
Meus amigos, muito obrigado. Obrigado mesmo, tá? Hoje é um dia que eu estava ansioso para encontrar todo mundo aqui. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? Vamos nos imaginar acima das nuvens, sob as nuvens, olhando para o planeta Terra, aquela bola azul meio esverdeada, meio muito azulada, com algumas nuvens, mas olhando para o céu e percebendo um sol, onde os seus raios, sua luminosidade não queima, mas transpassa o nosso corpo. É Jesus. Essa luminosidade é o seu banho magnético que a sua simples presença nos proporciona. Esse banho perpassa a nossa cabeça, lá no centro de força coronariano, o frontal ativa a nossa conexão com o que há de divino para nós. Desfaz todos os modelos mentais equivocados e reafirma os ajustados. Toca também a nossa laringe, esse centro de força responsável pela comunicação, pela criatividade, para comunicar o bem, ser criativo em levar o bem. Toca o nosso coração, reenergizando essa região, desfazendo as marcas, os nódulos relacionados à mágoa, ao sofrimento, às angústias. Desce da nossa cabeça, pela nossa coluna, e nosso enervamento no corpo recebe aquele choque divino, onde os canais energéticos do perispírito são reajustados. No nosso coração pulsa um sangue que não é só arterial em oxigênio, mas é divino, em fluido advindo de Jesus. Capilariza todo o nosso corpo, indo e retornando nas veias, desimpedindo os canais, desimpedindo as veias, tanto a nível perispiritual quanto físico. E nos percebemos todo luz, com a região gástrica, com as gônadas sexuais, com o nosso aparelho digestivo, todo iluminado, baço, fígado, rins, uretra, todo reenergizado e reharmonizado. Pedimos a Deus proteção para a semana, amparo, inspiração para que façamos o bem e que façamos melhor do que fizemos antes. Pedimos àqueles que sofrem, os longe da família, ou sem família, os que moram nas ruas, os utentes sem abrigo, os que estão esquecidos nos lares, nos hospitais, nesses campos da nossa Braguinha querida, nessas casas abandonadas, ou nos abandono da sua própria casa habitada. Deus, derrame sobre toda a humanidade o seu amor. Que os corações fiquem em paz e sintam a sua presença. Obrigado por tudo hoje e sempre.
Meus caros, obrigado de coração. De coração. Até semana que vem. Fiquem bem, fiquem em paz. Até semana que vem. Graças a Deus.